Quero começar mandando um beijo e abraço para a vovó, aquelas vovó que eu sempre de vez em quando eu menciono aqui nos meus vídeos. Dizer que ontem eu passei por elas de novo, elas caminhando, engraçado, engraçado no bom sentido. São duas vovós que é mãe e filha, a filha com 80 e poucos anos e a mãe com 100 e alguma coisa também. Depois eu vou apurar direitinho e, se elas permitirem, até botar aqui um vídeo dela bem rapidinho, né? Se elas permitirem, que elas já estão assim. Nós, quando completamos certas idades, não temos essas coisas, essas frescuragens, não. A gente aparece sim. E o que mais nós queremos quando passa dos 60 é viver, e viver com intensidade, viver mais. E por falar em viver, gente, o que está acontecendo com o Brasil são coisas... Olha, a bruxa ontem, né? A bruxa ontem, hoje são dia 23, e essas informações foram colhidas de ontem, dia 22. Aqui no meu bairro teve um acidente. Vamos começar pelos acidentes. Está pesado, vou logo avisando. O meu vídeo de hoje está pesado, mas tem coisas também curiosas, né? Vou falar daqui a pouco, que é um buraco azul, aquele buraco azul. Mas vamos começar falando sobre esse acidente que aconteceu ontem, no dia 22, aqui no bairro do Jardim América, Rio de Janeiro, subúrbio do Rio. Olha só, gente. As cenas são bastante, assim, contundentes. Eu já não acho para os dias de hoje um padrão que podemos elevar para um nível muito pesado. Para mim, eu não vejo. Coisas piores, quem é dessa geração já viu. Mas tá aí, tenha bastante cuidado. Automóvel, pessoas que não devem beber, os indicativos de que envolve motorista alcoolizado, tanto que a lei seca tem feito, é muito importante a lei seca, sabe? E aí tá aí, ó, um acidente bobo pra caramba, que resultou numa fratura da perna desse rapaz, e isso traz bastante consequências para a vida dele, né? Porque mesmo que aquilo fica sanado, fica resolvido ali com indo para o hospital, vai colocar aquela bota de gesso, mas sempre fica, né, sequela. De repente ele vai ter que botar parafuso, um suporte ali de platina, enfim, desnecessário, dor. Eu nunca quebrei nada, nunca fraturei nada, mas a dor, o incômodo, hospital, dores, né, gente, e podendo até, quem sabe, muitos casos acontece da pessoa perder o óbito. Agora, em sequência, vou tirando esse caso que foi bastante, que me chamou a atenção, são coisas do Zap, né, que meus amigos e minhas amigas me enviam. Agora, saindo mais acidentes de automobilístico acontecendo ontem, dia 22 de março de 2023, que eu falo sempre a data correta para se tornar arquivo, porque senão fica sem sentido o ocorrido. Então, esse acidente que ocorreu na Avenida Brasil, gente, quando eu falo, ore antes de sair e agradeça ao chegar, porque Jesus tem misericórdia de nós. Jesus, ele ouve, porque a palavra de Deus fala que a palavra de um justo muito faz em seu efeito. Então, isso é bíblico. Orar antes de sair de casa, antes de sair para o trabalho, ore bastante, para que não sejamos pegos pelas adversidades da vida. Eu não vou chamar isso de mal. Tudo se coloca, não é um mal, foi aquele outro aquele chifrudinho, que eu não quero falar o nome. Não, o que acontece é que são coisas que devemos ter, sabe o que? Respeito pelo meio ambiente, como eu falei no vídeo anterior sobre os tubarões da praia de Boa Viagem. É o respeito. Se você vai dirigir, não beba. Se você vai dirigir, se você está tonto, está com alguma anomalia orgânica, não pegue em volante. Carro foi feito para te levar e te trazer de volta, e não te levar de vez. Entendeu? O que leva de vez é o caixão, e nós não queremos isso para ninguém.
Então, quando você sair de carro, saia bem, saia pleno, com saúde, saúde mental. Se você dormiu pouco, não pegue em volante. Se você dormiu mal, se você tem insônia, algum problema, não pegue em volante, porque carro são segundos, são frações. Eu acho que a palavra motorista é muito inapropriada, ela deveria se chamar piloto, porque o piloto exige alta dinâmica de concentração, de saber, de visão, de psicologia, porque é uma coisa de fração, como o helicóptero, como o avião, e o carro, por incrível que pareça, você observe aí essa trágica acontecendo aí, observe que os indicativos de morte são mais em automóveis do que mesmo em acidentes aéreos. Pasmem, espantem. E por quê? Então, motorista, motor, né? Condutor de motor. Mas o piloto de avião é condutor de motor. Então, o que eu, sem mais delongas, tá aí, vamos ver aqui a tragédia, né, que aconteceu ontem, no dia 22 de março de 2023. Olha só, isso foi ontem. Isso aqui acabou de acontecer na minha frente aqui, ó. Carreta levou um golzinho. Carreta levou um golzinho, mané. Caminhão ali, ó, o cara do caminhão aqui pressado. Caralho, agora, mano. Caralho, aqui, mano. Gente do céu, olha aqui, cara. Coisa horrível. Coisa horrível, mano. Acabou. Aqui, ó, o gol. Gente, coisa horrível. Coisa horrível. Olha o gol. Puta que pariu, mano. Olha a merda aí, gente. Olha aqui, cara. Aqui é o final do gol, olha o gás. É o final dele, colheu tudo, cara. Olha o cara aqui dentro, olha o braço. Fala, amigão. Tá bem aí, cara? Tá bem? Já estão chamando o resgate já, valeu? Tu tá bem aí, né? Mas mantenha calma aí, parceiro. Tenta sair pra se machucar, não. Tá respirando? Valeu. Caramba, gente. Que merda, cara. Olha, eu seco na pista. Então é isso, gente. Essa pessoa desse veículo, desse golzinho, ela teve um verdadeiro milagre. Eu sempre acreditei em milagres, eu acredito em milagres. Está aí uma prova viva. Ele, com certeza, se não é convertido, vai se converter, vai orar mais e prestar atenção. Porque não basta só você pedir proteção a Deus. Deus, ele nos dá proteção, mas nos também, em pacote, nos dá sabedoria. E se você não tem sabedoria e está dizendo que tem proteção divina, você está equivocado. Então não foi Deus. Deus nos dá a capacidade de nós termos inteligência suficiente para que tenhamos, eu falo no sentido aí, no caso dos carreteiros, eu não sei o que fez ocasionar esse acidente, mas parece que houve uma bifurcação de duas carretas e o carro ficou no meio imprensado. Essas fatalidades que eu não quero muito focar, nessa questão de fatalidade, ore bastante, ore, vigiai e orai. Agora vamos mudar de assunto. Eu vi correndo os olhos, tudo ontem, tudo ontem. Mergulhadores fazem descobertas perturbadoras depois de chegar em profundo mar. Você sabe, estou totalmente... deixa eu tirar meu óculos, que eu tenho problema de perto. Vou começar do começo. Mergulhadores fazem descobertas perturbadoras depois de chegarem ao fundo do mar. Aí ele fala: você sabe, eu sou totalmente a favor de aprender coisas novas, mas há apenas algumas coisas que podem ser melhor deixadas intocadas, como antigas tumbas egípcias, buracos negros ou enormes
e assustadoras cavernas subaquáticas. Mas às vezes arriscar e fazer uma descoberta assustadora pode valer a pena. Isso foi o que o mergulhador fala, né? Veja o grande buraco azul de Belize, por exemplo. É um enorme buraco no oceano, a cerca de 96 quilômetros de Belize, e desce mais de 120 metros de profundidade. Os mergulhadores não podiam explorá-la muito, até que a tecnologia melhorou e Richard Branson, o bilionário por detrás da Virgin, se interessou. O bilionário Branson se interessou. Então, com a tecnologia, o que ele fez? Ele desenvolveu um submarino e conseguiu atingir bastante profundidade. Branson e o mergulhador Fabien Cousteau, para quem não sabe, Cousteau, o Jacques Cousteau, era um cientista, biólogo, e ele estudava bastante as profundezas oceânicas dos mares bravios. Então, não é da época de vocês que são mais jovens, mas Jacques Cousteau, ele deixou um legado incrível pelas suas descobertas, pelas suas desvendar grandes, inúmeros mistérios das profundezas oceânicas, onde que o homem nunca tinha atingido. E esse aqui, por Fabien Cousteau, com certeza é um legado, porque filho também é legado. Quando é um bom filho, é um legado. Sabia disso? Então fizeram uma expedição ao buraco e encontraram algumas coisas bem inesperadoras lá embaixo. Infelizmente, se eles encontraram algum lixo, como garrafa, não podia deixar de encontrar a tal garrafa PET. Ela é famosa dentro dos lixos, né? De repente você vai encontrar, até quem sabe, falando de lixo, lá em Brasília, né? Porque aonde você denota lixo, tem que ter a famosinha, né? A famosinha garrafa PET, ou garrafa, a garrafa de plástico. E uma GoPro perdida com fotos de férias. Mas as coisas ficaram mais intensas quando encontraram os corpos de 2 mergulhadores desaparecidos. Eles deixaram os corpos lá pensando que era um lugar de descanso final adequado e avisaram ao governo de Belize. Belize é o maior buraco azul do mundo, fica localizado quase a 70 quilômetros mar adentro da cidade de Belize. E ela recebe esse, é o buraco azul, é o buraco azul de Belize. Gente, agora eu quero falar de um outro assunto, não sei se ele pode ser considerado como cômico ou como vocês queiram. Vou continuar sem óculos porque para perto eu tenho que ficar sem óculos. É sobre a sereia. É sobre a sereia. As pessoas têm um fascínio com aquelas fábulas do Disney, né? Sobre a sereia, né? A sereia. Quem já viu os desenhos da Disney tem a sereia. Então o ser humano, gente, o ser humano ele é complexo, porque eles querem uma coisa nova. O homem ele é carente de pai. Não é o pai terrestre. Além de hoje, nos tempos modernos, muitas crianças nascerem sem conhecer seus pais, e muitos que tiveram os pais biológicos não foram devidamente assistidos, carinhosamente, que eu quero falar, e às vezes materialmente, financeiramente também. A irresponsabilidade sempre acompanha essa nata ruim, escura, vibratória ruim do homem, de ser egoísta, sabe, de querer só para si, não pensar pelo menos pelos seus, que ele botou no mundo, já vamos dizer assim, obrigação, né? Então faz com que muitas pessoas tenham nasça e se desenvolva, envelheça nessa condição de um pai que venha lhe tirar do sufoco das aberrações, dos sofrimentos, né? Então, nessa carência
que o homem tem, que ele carrega, ele também deposita dentro do critério, vamos dizer assim, espiritual, alguma benevolência que venha lhe trazer alívio para o seu sofrimento. Porque a vida é pauleira, a vida é muito difícil. E quando você cai num país, quando você encarna num país complicado como esse, chamado Brasil, aí a coisa fica muito complexa. Mas há coisas piores ainda, mas vai depender de quem? De você que é eleitor. Se bem que a eleição e nada, ultimamente, eu não vou entrar nesse assunto. Vamos falar da sereia, que é o mais importante. Aliás, a sereia já foi tema até de samba, de escola de samba, de samba, né? De samba enredo para algumas escolas de samba. A sereia, canto da sereia. A sereia é aquela mulher que a metade é humana e a metade é peixe. Nos dias de hoje, se isso existisse mesmo, gente, será, pessoal? Se isso existisse mesmo, pelo menos acredito que do jeito que a situação anda, nego ia botar ela na frigideira e ia fritá-la. Bom, cientistas finalmente resolvem o mistério da sereia mumificada do Japão, pois dedicada os restos mumificados de uma pequena sereia têm sido adorado em um templo em Asakushi, ou Asakushi, é uma palavra japonesa, deve ser Asakushi, no Japão. Mas os cientistas, a suposta capturada no Oceano Pacífico, no longo da ilha de Shikoku, entre 1736 e 1741, a famosa múmia de sereia foi mantida em exposição no templo Ejuin, em Asakushi, por mais de 40 anos, atraindo visitantes convencidos que os restos trariam boa sorte. Gente, eu vou dar uma parada aqui, porque vocês têm que ser mais... Por isso que Jesus é importante. Jesus fala, não é que Jesus é orgulhoso, se bem que poderia ser, ele pode, mas quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a salvação, quando Jesus fala, e a luz, em muitos vídeos eu faço uma certa transferência, em vez de falar a vida, fala a luz, mas o que é a luz? O que é a vida? A vida é luz, porque a primeira imagem que uma criança tem ao nascer é a luz. Então, em alguns vídeos, eu faço alguma espécie de esquecimento, mas que se traduz na mesma sintonia, não modifica a melodia nenhuma da valsa, entendeu? Então eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou a luz. Então ninguém vai ao Pai se não for por ele, Jesus. Então tem que pensar que vocês depositar fé em madeiras, em obras, esculturas, em sereias, né? Em Zé Pilintra, em Exu e aquelas coisas todas, vocês estão perdendo tempo, porque aquilo não existe, gente. Não existe. Eu estou acabando de ler, eu não vou repetir o que eu acabei de ler, sobre a sereia mumificada, achada em Asakushi. Templo, quer dizer, denota-se adoração. Como o pessoal adorava a estátua de Baal. Então, você adorar um homem com cabeça de gato, egípcios, os antigos egípcios, os maias adoravam o Deus Sol e faziam oferenda até de criança, entendeu? Para o Deus Sol, oferecendo. Gente, estamos muito avançados tecnologicamente para entender que nós só temos que adorar a Deus e não temos que ficar idolatrando artistas, aceitando tudo que YouTube fala. Muitos YouTube falam que vai vir um planeta, que a Terra está perdendo o seu eixo e com inclinação desacentuada. Para, gente, para. No ano 2000, eu acompanhei o fim do mundo. Disseram que o mundo ia se acabar no ano 2000 e fiquei em cima da laje e o mundo não acabou.
Depois botaram aí, o Hollywood botou um filme, O Final dos Tempos, 2012. O nome do filme já traduzia 2012. Então você vê que eles achavam que em 2012 algo de mais terrível ia acontecer. Não aconteceu nada. Agora eles pularam, agora eles estão em 2030, o superaquecimento. Você teve aí, tudo bem que a vértice polar é uma condição que dá quando a massa quente empurra a massa fria lá para vértice, ponta, né? E ali sobrecarregou aquela massa e congelou os Estados Unidos, Canadá, e aquela cidade sempre já tem as suas tradicionais de gelo, de neve, mas não ficar falando besteira por aí nos YouTube, dizendo que o mundo vai se acabar, que o planeta tem o tal do Nibiru, né? Um planeta errante que vem aí se chocar, que a Terra tenha o seu... Tem o seu um cara aí que vem desgovernado, totalmente um saiyajins, né? Para quem viu aqueles filmes japoneses, saiyajins, não é saia de jeans, não, é saiyajins, aqueles maluquinhos lá dos desenhos japoneses. Cara, vocês ficam depositando, e nisso, negativamente, vocês depositam uma fé contrária, né? Uma energia ruim para você próprio ficar acreditando que até... E porque isso cria uma perspectiva negativa, uma energia ruim, que você fica achando que a cada ano será um impacto. Vocês nunca ouviram ou vão ouvir pessoas falarem coisas boas para essa terra, para esse país, para essa terra? Será que cada ano ele já começa IPVA? Imposto de renda abriu! Novidade no imposto de renda. Cuidado você. IPTU vai ser de lascar. A água está em falta. A luz vai subir. Gasolina todo dia terá um preço porque agora não está mais indexado a não sei o que mais. Mas não tem nada que se fale de bom nesse mundo e neste país. Nada de bom. Aí você vê o YouTube, olha o planeta, o meteoro passou raspando. Cara, desde que mundo é mundo que meteoros cruzam perto de nós. Desde que mundo é mundo. E fica, o negócio é colocar terror. Vamos entrar aqui no espírito da coisa, né? Então diziam que a pequena criatura eram imortais. E ao você chegar ali e depositar sua fé, a sua condição espiritual, ela lhe traria também imortalidade, porque eles achavam que a sereia tinha essa predominância de imortalidade. Gente, depois o que aconteceu? Deixa eu ler aqui, que eu estou lendo aqui a matériazinha. Descobriram, foi enchida com um torso de areia, né? A sereia foi torso de areia misturado com tecido e papel que criou esta múmia. Também a pintou com uma pasta feita de uma mistura de, aí sim, entra areia e carvão. Sua mandíbula provavelmente foi extraída de algum peixe, não de ET. E outra coisa, com relação aos ETs, isso não é um ET, isso é uma arte feita por algum louco da época de 1700 e pouco. Talvez podemos até carinhosamente dizer que foi a primeira fake news. Depende do ator, do autor. Ator é de escrita, autor é criação. Se não deu, corta. Mas eu quis que você entendesse. Então, agora eu quero falar sobre, para encerrar o vídeo, que já está extenso, vou falar para você sobre vibração. O que é vibração? Vibração é o resultado de qualquer ação produzida por um corpo em seu deslocamento.
Mas como eu estou aqui mostrando para você, ensinando a você criar uma vibração positiva espiritual. Claro que você não precisa fazer esse ruído. Toda ação produz uma reação na terceira lei de Newton. Então, se você produz dentro de você, espiritualmente, coisas boas, elas vão te trazer coisas boas. Então, o que você precisa é se intensificar com muita fé em um lugar calmo, lindo, azul, na frente do mar, ou da cachoeira, de uma mata. Eu não gosto de mata, eu prefiro mar. Pense o que você quer, pense em coisas boas. Fique ali sozinho, silêncio, meditando. O que é meditação? É você ficar pedindo ao universo aquilo que você sonha. Se é dinheiro, você pensa no dinheiro, na casa própria, na troca do carro, no emprego, na saúde. Pense numa coisa boa. Só coisas boas. E quando você faz tudo isso, você está vibrando para o universo o seu intento. E tudo que você pede, isso é o pedir quântico. Porque você chegar no monte e gritar em voz alta para que todos os seus inimigos saibam do que você pretende, você está alertando simplesmente o mal, os invejosos, né? O maligno. Porque, presta atenção, deixa eu botar o óculos porque eu já não tenho mais aqui nada em pauta aqui, já acabou. Presta atenção. A palavra de Deus fala que o inimigo está o quê? Ao nosso derredor. Ao nosso derredor, ó. Bramindo como leão. Sedes simples como a pomba e prudente como a serpente. Você acha que se você chegar no monte, gritar, falando o que você quer, o que você pretende, onde tem outras pessoas ali ouvindo, onde tem espíritos malignos, vagantes, em todos os lugares, porque a própria palavra de Deus fala que no mundo jaz o maligno está no mundo. Seja simples, ou seja, não ficar andando com cordões de ouro, anéis de diamante, andando, dando mole com seu carro para lá e para cá, para produzir um certo desejo. Então, prudência. Prudência. Você tem que ser simples e prudente. Prudente é não fazer o que eu acabei de falar. Simples é você não transparecer para os outros os seus desejos, os seus anseios. Então você vai no monte e grita bem alto: eu quero, Senhor, me livre disso. Faça com que aquela minha casa saia. Faça com que esse dinheiro está no processo, número tal, fala até o número do processo, aconteça a meu favor. Oh, meu... Não. Gente, claro que Deus ouve todos os lados, todos os ângulos, todos os absurdos. Mas o maligno também escuta, porque ele tem o poder de ouvir. Mas o que está na sua mente, nenhum mal consegue saber. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma caixa reservada ao divino, a Deus. Isso aqui, ó. Quando você pensa, só Deus sabe. Em silêncio, em secreto, em segredo e tudo mais. Só Deus sabe, ó. Para de gritar o que você quer. Pare de falar a tua vida para os outros. Pare. Não fale o que você vai fazer para ninguém. Porque quem primeiro passa
a saber, é o diabo. Então, a oração quântica é essa. É você estar em sintonia com Deus. Somente você e Deus. Que no mais, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos.